Olá pessoal, né? Então a gente, conforme prometido, a gente vai abordar aí a parte de custeio, né? Custeio, que é um dos tópicos de contabilidade de custos, né? Beleza, né? Tá aí no edital. Ou se você acha que pode cair, qual é o limite disso aí? Eu acho que pode cair sim, né? Normalmente, quando eles colocam essa coisa de custeio, pode até vir duas questões aí de custeio. E aí é um risco você ir para uma prova sem estar sabendo essa parte de custeio, que é uma parte tranquila, né? Claro que você tem que ter uma noçãozinha de contabilidade de custos para a gente saber custear os produtos, né? Custeio é quanto você vai levar de custo para os produtos, qual a forma, aí para a gente entender esse negócio, né? Eu acho que o limite disso aí é cair questão de custeio. Conforme eu falei aí no vídeo anterior, acho muito difícil que venha aí questões, por exemplo, de ponto de equilíbrio, qualquer outro tipo de coisa, né? Então, o limite da gente aqui é custeio. A gente vai falar, né? Falar e resolver questões da banca. A banca, por sinal, adora muito aí essa parte de custeio, adora muito a parte de contabilidade de custos. Certo? Ah, Silvio, eu não sei zorra nenhuma, eu nunca estudei contabilidade. Pessoal, eu vou dar um toque aqui rápido, né? A coisa da gente aqui é algo em torno de uns 40 minutos e resolver várias questões, mas para que você entenda, né? Não vou ensinar para você contabilidade de custos, né? Eu vou ensinar você a fazer a prova lá e acertar as questões, certo? Antes, claro, a gente vai ter que ter uma noção aí desse negócio aí de contabilidade. Aqui eu fico mais bonito, né? Então a gente tem que ter uma noção aí de contabilidade de custos, né? Como assim, Silvio? Olha, custos. Custos surgiu com a Revolução Industrial e custo está associado à indústria, certo? Então, a grande dificuldade que se tinha, por exemplo, quando você compra a mercadoria e vende, você sabe qual foi o custo daquela mercadoria. Agora imagina você produzir, você utiliza matéria-prima e você tem uma indústria que fabrica 3, 4 produtos, como é que você vai saber qual foi o custo de cada uma unidade daquela que você produziu, né? Então, o grande problema aí era esse, é você saber isso aí, saber avaliar seu estoque. Então, a grande necessidade, a grande coisa que estimulou a contabilidade de custos foi você avaliar o estoque. E, claro, avaliar o estoque para que você apurasse o resultado, apurasse o lucro. Posteriormente, a contabilidade de custo hoje é usada, né, como um instrumento importante, um instrumento de controle, um instrumento de tomada de decisões, inclusive aí nos órgãos públicos. Hoje é comum aí se utilizar da contabilidade de custos, né? Você ter centros de custos, certo? Importante isso, para você ver realmente, né? Você vai fazer fiscalização lá em Goiânia, você vê quanto é que você vai, né, daquela gasolina, daquele combustível, quanto é que vai para cada fiscalização, esse tipo de coisa, certo? Então é muito importante para os gerentes, para quem está administrando aí, saber a contabilidade. Ah, Silvio, pô, a Niola está enchendo muito o saco. Vamos lá, o que é que interessa aí? A primeira coisa que a gente tem que saber são os conceitos iniciais da contabilidade de custos, né? Então a contabilidade de custos, essas definições, para a gente chegar lá no custeio. A gente não tem sentido direto para o custeio. Então aí tem todos os conceitos iniciais, né? Então a gente tem um conceito amplo, que é um conceito de gasto, né? O que é que vem a ser gasto? Gasto vai ser, né? Deixa eu só ver aqui porque o computador desligou, não sei o que foi que houve, deixa eu ver, né? Olha só um minuto, pessoal, que a gente... Pelo menos aí foi bom, né? Que teve um monte de... Vamos lá. Então, pessoal, esses conceitos iniciais, importantíssimo, né? Primeiro é o conceito de gasto. O que é que vem ser gasto na contabilidade de custos, né? É o sacrifício financeiro para a obtenção de um bem ou serviço. Esse é o conceito de gasto. Agora, quando você tem um gasto, esse gasto pode ser dividido em 3 tipos de coisas aí. Nós podemos ter um gasto, né, que seja um investimento. Você gastou em um investimento. O que é investimento?
é todo gasto que vai ter como contrapartida um ativo. Então, por exemplo, se você gastou para uma máquina, né, na aquisição de uma máquina, aquilo é um investimento, certo? Gasto é um sacrifício financeiro, você pode pagar ou assumir uma dívida. Então, o gasto pode ser um investimento, o gasto ele pode ser uma despesa, né, que vai ser o sacrifício financeiro para a obtenção de quê? De uma receita, bens ou serviços consumidos para a obtenção de receita, esse é o conceito de despesa, e custos, né, que são bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços, certo? Esse é o conceito de custo. E a grande coisa é você saber diferenciar custo de despesa, certo? Custo é utilizado na produção de outros bens ou serviços. E despesa não, é o sacrifício para a obtenção de receita. Você não quer dizer que tem produção com despesa, certo? E por que essa diferença toda, Silvio? Porque a despesa ela vai diretamente para onde? A despesa ela vai diretamente para o resultado, o custo ele vai para o produto, certo? Então essas três definições são importantíssimas. O conceito de gasto, o conceito de investimento, o conceito de despesa, o conceito de custo. Mas muitas vezes na contabilidade de custos, você tem um gasto, né, que foi lá um investimento, ou né, com uma máquina ou com a matéria-prima, por exemplo, é um investimento. A partir do momento que aquela matéria-prima ela é solicitada lá pelo departamento produtivo, ela passa a ser um custo. Depois que você produzir um produto, ela passa a ser um investimento de novo. Só a partir do momento que aquilo é vendido, é que aquela, né, matéria-prima vai se transformar em despesa, certo? Quando ele foi vendido, quando ele vai para o resultado. Então eles estão interligados aí. Um outro conceito muito importante é o conceito de perda. Perda, né, todo sacrifício anormal e involuntário. Mas na contabilidade de custos a gente tem que diferenciar dois tipos de perdas. Tem uma perda normal e tem uma perda anormal. A perda normal é aquela perda, né, que faz parte mesmo da produção, né, quando você vai produzir, né, aqueles artifícios, artefatos de madeira, é normal que tenha, né, aqueles resíduos de madeira. Aquilo é uma perda que faz parte do processo produtivo. Então a perda normal, a perda que faz parte do processo produtivo, essa perda ela vai ser considerada custo de produção. Agora existe a perda normal, uma máquina que esteja desajustada, qualquer outro tipo de coisa, que vai ter uma perda mesmo anormal, que não faz parte do processo produtivo. Essa perda anormal é considerada despesa, certo? Então esses são os conceitos iniciais aí da contabilidade de custos, né? Importante aí para a gente, né, andar aí em relação, né, a toda essa contabilidade de custos. Beleza, então olha só. Então vamos delimitar uma coisa que a contabilidade de custos, ela começa, né, você ter custos no momento que a mercadoria, que a matéria-prima é requisitada para a produção, certo? Ali começa a ter custos. E até aquele produto ser feito, tudo aquilo ali é custos. Pode passar em alguns departamentos, tudo vai ser custos, certo? Agora, a partir do momento que aquele produto tiver feito, né, aí deixa você de ter custo. Você vai ter um estoque de produtos acabados e todo gasto com aquele produto, seja com frete para entregar, seja com marketing, com publicidade, o que for, aí vai ser despesa, certo? Então isso é muito importante você saber onde começa o custo e aonde termina o custo, certo? E a partir de que momento a gente terá aí as despesas, né? Quando começa o custo, quando termina, e a partir de que momento tem as despesas. Beleza, Silvio, já entendi aí quando é que a gente tem custos, quando é que a gente vai ter despesa, beleza, né? E aí o que é que acontece, pessoal? Aí tem alguns conceitos de custos que vão ser essenciais para que a gente consiga aí trabalhar as questões de custeio, né? Então, a contabilidade de custos, ela, né, tem alguns conceitos de custos. Você, por exemplo, tem os custos denominados custos primários. Quais são os custos primários? É o custo com matéria-prima, certo? São os custos primários, matéria-prima e mão de obra direta, certo? Mesmo que você veja em alguns livros, material direto, não, matéria-prima e mão de obra direta. Existem os chamados custos de transformação, é o custo para você transformar a matéria-prima. Aí vai ser, né, a mão de obra direta e o que a gente chama de CIF, que são os gastos indiretos de fabricação, o custo indireto de fabricação. Nós temos 3 fatores de produção. Para você produzir alguma coisa, você vai ter, né, a indústria, ela vai ter gasto com matéria-prima, mão de obra direta e CIF,
certo? Matéria-prima, mão de obra direta, CIF. Que zorra é CIF, Silvio? São os custos indiretos de fabricação. Por exemplo, você tem uma energia usada na fábrica, essa energia está lá usada, o salário de um supervisor, que a fábrica vai produzir vários produtos. Aquilo ali você vai ter que fazer um rateio, distribuir aquilo por produto. Aquilo vai ser um custo indireto de fabricação. Então, os fatores de produção são, né, matéria-prima, mão de obra direta e CIF. Aí se ligue, matéria-prima, quando ela se junta com a mão de obra direta, a gente tem o que? Os custos primários. Agora, os custos, para você transformar a matéria-prima, a gente tem os custos de transformação, certo? Beleza. Mas a classificação de custo importante é a são duas classificações de custo. Quando você consegue mensurar o custo lá num produto, medir o custo no produto, né, ele é denominado custo direto. E quando você não consegue mensurar a quantidade de custo, né, que você, a matéria-prima, o que for que vai para o produto, a gente tem um custo indireto. Então, em relação, né, ao produto, os custos são classificados em custo direto e custo indireto. Custo direto que você consegue mensurar diretamente quando consumir, e custo indireto que você não consegue mensurar. Exemplo, Silvio, matéria-prima, custo direto. Mão de obra direta, custo direto. Material de embalagem individual, custo direto, eu consigo mensurar. Agora, energia, depreciação, né? O aluguel, imagina o aluguel da fábrica, eu consigo mensurar quanto é que vai para cada produto? Não. Esses são denominados custos indiretos. Eu não consigo medir, eu não consigo mensurar quanto daquele custo vai para o produto, certo? E também existe uma outra classificação de custo que é em relação ao volume de produção. Se você produz mais, você gasta mais aquele elemento de produção. Então aí você tem os custos variáveis e os custos fixos. Custos variáveis, você aumentou a quantidade produzida, você aumenta o custo. Exemplo, Silvio, matéria-prima. Imagina você vai fazer 10 mesas, você usa, sei lá, 5 metros de madeira. Se você for fazer 20, você vai usar o dobro, entendeu? 40, você vai usar proporcionalmente 4 vezes mais, certo? Então, olha só, a classificação de custo direto e indireto é em relação ao produto. A classificação de custo fixo e variável é em relação à quantidade produzida, certo? Ah, Silvio, mas eu gosto de fazer uma relação entre um e outro. Você não precisa fazer esse tipo de relação. Normalmente, a regra é que os custos diretos, né, eles são custos variáveis, né? Mas isso sempre, Silvio? Não, né? Não, por que não? Porque muitas vezes você tem um custo direto, né? Você tem um custo que ele varia e ele é tratado como um custo indireto. Por exemplo, uma cola numa produção de madeira. Não vale a pena você ficar controlando cola. Aí você faz o rateio daquilo ali, certo? Trata ele como um custo indireto, mas ele é um custo variável, certo? Muitas vezes também a fábrica só fabrica um produto. Se a fábrica só fabrica um produto, todos os custos ali serão tidos como custos o quê? Serão tidos como custo, né, direto, só fabrica um produto, certo? Então, beleza, né? Então aí a gente fez essa revisãozinha toda aí em relação às... Olha só, a gente viu os conceitos iniciais e nós falamos da classificação de custo. Classificação de custo direto e indireto em relação ao produto e de fixo e variável em relação à quantidade produzida. O total, os custos fixos totais, eles não variam. Os custos variáveis totais, eles variam. Você variou a quantidade produzida. Ah, por que você está falando total? Porque o custo variável unitário ele é um só. Se eu tenho um custo para produzir determinada coisa, se é R$10 unitário, se produzir 100 é R$10 também. O que muda vai ser o custo total. Então, essa classificação de custo fixo e custo variável em relação ao custo total. Beleza? Então organizamos aí já esses conceitos iniciais, conceito de, né, custo, você sabia o custo. Custo é utilizado na produção de bens ou serviços. Bens ou serviços utilizados na produção, certo? Aí você tem custo. Beleza, então já sabe quando é que começa, quando é que termina os custos, né? E quais são os custos de produção. Os custos de produção são os custos com matéria-prima, são os custos com mão de obra, né? Mão de obra direta, né? Matéria-prima, mão de obra indireta e os custos indiretos de fabricação. A gente tem um esqueminha da contabilidade de custos, que é quando você vai colocar, né? E a gente comenta aí nas questões já. É quando você vai colocar, você requisita a matéria-prima, aí a matéria-prima para ser processada, né? Ela vai precisar de quê? De mão de obra direta e do CIF.
mão de obra direta e CIF. Aí você vai ter uma conta lá, que vai ser o produto sem elaboração. Aí você tem os fatores de produção, que são esses, e aí você vai ver quanto daquilo ali você vai concluir. A gente pode ter o custo da produção acabada, que é diferente do custo de produção. Custo de produção foi o custo naquele período que você teve com esses elementos de produção, certo? Agora, muitas vezes você pode não ter acabado a produção. Aí o custo de produção acabada, ele pode ser maior, ele pode ser menor, ele pode ser igual ao custo de produção. Beleza, pessoal? Aí a gente vai falar o seguinte, a gente está fazendo um resumozinho de contabilidade de custo para a gente chegar lá e resolver as questões de você matar esse negócio, não ter problema nenhum, né? Tá dando para entender, tá dando para acompanhar aí a lógica da contabilidade de custos. Custos, produção, custos está relacionado à indústria. Começou na indústria, terminou depois que o produto está pronto. E aí, né? Sim, tá beleza, né? Tá beleza, tá ok, parará, tudo beleza. Então agora, né, a gente vai resolver as questões e a gente faz o esqueminha da contabilidade de custos. Só que, deixa eu te falar, tô vendo ali, manda bala. Beleza, a gente vai mandar bala. Só que eu vou ter que ligar aqui o computador, que o computador deu pane aqui, não tá ligando, né? Aí eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui para ajeitar esse negócio, deve ser coisa de uns 5 minutinhos, e a gente tá voltando em seguida aí para resolver os exercícios, né? Foi previstozinho aí que aconteceu, mas a gente volta já, viu? Volta, claro, vou voltar, toma uma águazinha aí e volta, né? Volta pra gente resolver aí, que tem muitas questões, vocês viram aí, né? 14 questões aí que foram postadas aí pela Sulema, né? Agradeço aí a ela que tem ajudado bastante aí, né? Auxiliado aí a gente. Beleza? Então, tempinho, toma água aí, aí, que a gente volta já.